coração cansado da minha insensatez. As minhas forças se esgotaram, Pai. Eu já não sei lutar. É tão difícil crer e ver o mar não se acalmar. A paz do Senhor Jesus, amada igreja, louvado seja o santo nome do Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Eu sou a pastora Maria Inês, do Ministério Orai Sem Cessar. Estamos aqui mais um dia para glorificar o nome do Senhor, para nos jogar aos pés do Senhor, pedir perdão, que o Senhor venha ter misericórdia de nós. Todos os dias que nós temos a mesma oportunidade que você tem, eu tenho, de buscar a presença de Deus e ter esperança do perdão, ter esperança desse refrigério que quando hoje muitos comemoram Sexta-feira Santa, muitos estão aí hoje fazendo abstinência, muitas pessoas, mas o que mais eu e você precisamos fazer? É bom você fazer o jejum, é bom você se consagrar a Deus, mas o que nós precisamos é nos arrepender das profundezas da nossa alma, clamar ao Deus de Israel. Aquele que pode, aquele que sabe, que conhece as nossas fraquezas, que conhece o nosso interior. E quando nós confessamos o pecado, quando nós abandonamos o pecado, nós temos um Deus que nos lava, que nos purifica e que nos dá uma vida nova em Cristo Jesus. Não importa o que você fez até hoje, o importante é que você venha se arrepender, que você e eu venhamos nos arrepender e dizer, Senhor, eu preciso de ser uma pessoa melhor. Quando eu começo a ler a palavra do Senhor, meditar na palavra do Senhor, eu vou vendo as minhas falhas. O Senhor, com a sua palavra, não está aí para me acusar, está aí para me ensinar, para me perdoar, para me conduzir à terra prometida. Então, o Salmo 130, ele nos diz assim: confissão de pecados e a esperança do perdão. Quando eu confesso o meu pecado, eu espero perdão. Não é assim? Quando você vai lá e conversa com uma pessoa que te prejudicou, que te fez o mal, que você não espera o perdão? Talvez você fez o mal para alguém, você vai lá, você reconhece, você espera que aquela pessoa te perdoa. E o nosso Deus, com o coração misericordioso, quando eu erro, quando eu me derramo na presença dele, e muitas vezes nós precisamos compreender, amada igreja, que nós não entendemos o trabalhar de Deus, muitas vezes reclamamos, achamos que Deus nos esqueceu, que Deus não perdoou, porque eu estou passando por isso, mas muitas vezes nós somos culpados. Por quê? Porque nós pedimos perdão, nós não buscamos a graça de Deus e cometemos os mesmos pecados e achamos que confessamos uma vez, não precisa confessar novamente. Confessar e se arrepender, como ontem nós falávamos um pouco sobre Judas, e aquela palavra veio de encontro ao meu coração ontem, porque várias pessoas, vários irmãos que eu escutei, várias mensagens que eu recebi, tudo falava sobre Judas. E eu não quero ser Judas. Eu não quero trair Jesus. Eu disse, Deus, me guarde, me proteja para mim trair, então que o Senhor me recolha antes. Porque Pedro negou Jesus, mas Pedro se arrependeu. O Senhor conhecia o coração de Pedro. Aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor. Então a palavra do Senhor nos diz hoje no Salmo 130, das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Senhor, escuta a minha voz, seja os teus ouvidos atentos à voz da minha súplica. Se tu, Senhor, observares a iniquidade, quem poderá subsistir? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Aguardo, ó Senhor, a minha alma. Aguardo e espero na tua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais que os guardas que pelo romper da manhã, sim, mais que os guardas que esperam pela manhã. Espera, Israel, no Senhor, porque no Senhor há misericórdia e não há abundância de
e nele há abundância de redenção. Ele remirá a Israel de todas as suas iniquidades. Então, se eu pecar, se eu me arrepender, se eu me jogar aos pés do Senhor, eu tenho perdão. Eu tenho perdão. Então, com a minha voz, eu clamo, porque é como o salmista está dizendo, Senhor, se você observar nossas iniquidades, quem vai poderá subsistir? Quem ficar de pé? Porque todos nós pecamos, mas há uma diferença. Quando eu peço perdão, quando eu me encontro dentro de mim, dizendo, Senhor, eu preciso de um perdão. Eu preciso de um abraço, eu preciso que o Senhor me lave e me purifique, porque o sangue de Jesus Cristo se entregou por nós. Hoje, comemorando, o pessoal da Igreja Católica comemora a Sexta-feira Santa. Eu lembro quando eu era criança, nesse dia, a mãe não deixava nós nem brincar. Era um dia de ficar meditando. Aprendeu assim. Fazia coisas que não devia, fazia. Acreditava em coisas que não era verdadeira, acreditava. Porque não tinha, ninguém explicava a palavra, não lia a palavra. Mas quando nós vamos ver o que acontece com duas pessoas que tiveram a mesma oportunidade, que se nós vamos lá para ver a crucificação de Jesus, lá em Lucas 23, 33, e quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Os malfeitores, aqueles que tinham feito mal, como eu e você. E dizia Jesus, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Será que Jesus não sabia o que eles estavam fazendo? Claro que sabia. Claro que sabia. Mas Jesus, na sua infinita misericórdia, com o seu amor, que ele já veio para isso mesmo, para se entregar por nós, ele disse, Pai, perdoa-lhe porque não sabem o que fazem. É bem diferente de mim, de você, quando alguém nos fere, né? Eu quero distante, eu não quero mais isso, eu não quero aquilo. E Jesus continua ali, sabendo do que ele ia passar. E eles, repartindo as suas vestes, lançaram sorte, e o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo, os outros salva-se a si mesmo, se é o Cristo o escolhido de Deus. Ainda zombaram de Cristo. Muitas vezes acontece comigo e com você, nós oramos pelas pessoas, as pessoas são curadas, nós oramos pelas pessoas, o Senhor abre as portas, o Senhor traz prosperidade, o Senhor traz a restauração da família, e muitas vezes nós estamos passando por isso, e daí vem os zombadores, como vieram de Jesus, porque Jesus, onde ele passava, ele curava, ele restaurava, ele levantou, ele ressuscitou mortos, ele deu vida aos cegos, ele levantou os coxos, e aí, mas se você é o Cristo, salva-te a ti mesmo. Tu não é o Cristo? Tu não fez tantos milagres? Assim é comigo e com você. Então, se você se depara com uma situação dessa, olha só como Deus fala. Se você se depara com uma situação dessa, que você já orou por alguém e você não teve resposta, vai até o fim, porque você tem um chamado. Eu tenho um chamado. Aleluia. Louvado seja Deus. Não importa que... salvou os outros. Salva-se a si mesmo. Por que tu não sai dessa cruz? E também os soldados escarneceram dele, chegando a ele, apresentaram-lhe vinagre, e dizendo, se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também, por cima dele estava um título escrito com letras gregas, romanas, hebraicas, este é o rei dos judeus. Eita glória! E um dos malfeitores que estava pendurado blasfemava dele, dizendo, se és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Um que estava pendurado para morrer, ele começou a zombar, disse, se blasfemar, se tu és o Cristo, salva a você e salva a nós. Mas Cristo veio para cumprir a sua missão, como eu e você, às vezes não entendendo. Respondendo, porém, o outro repreendia, dizendo, tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Olha só. O pensamento de um e o pensamento de outro. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nós feito merecíamos. Mas este nenhum mal fez.
Ele reconhecendo, por isso que nós temos que pedir perdão. Eu tenho que reconhecer que eu errei, que eu pequei, que eu dei brecha. E ele reconhecendo, ele disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje estará comigo no paraíso. Tá vendo, amada igreja, como nós precisamos reconhecer que nós erramos e pedir perdão. Tem pessoas que têm oportunidade como eu, tem pessoas que têm oportunidade como você e não busca, isso é problema delas, porque a salvação é individual. Aquele dos malfeitores podia ter dito: eu também quero, mas ele não quis, ele não aceitou. E não tem o que fazer, porque Jesus, ele acolhe quando ele disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não é amanhã, é hoje. É hoje que tem refrigério para mim e para a tua alma, quando nós nos arrependemos, quando nós confessamos os nossos pecados e abandonamos. Caímos de novo muitas vezes, vamos lá de novo: Senhor, me lava, me dá graça para mim vencer. E já era quase a 6ª e houve trevas em toda a terra, até a hora 9, escurecendo o sol, rasgou-se no meio o véu do templo. E clamando Jesus com uma grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, este homem era justo. E toda a multidão que se ajuntava ali, a esse espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltaram, batendo no peito. Tá vendo, amada igreja? Reconheceram que este homem era justo. Quando uma pessoa olha para mim, olha para você, será que vai dizer ele está mesmo sendo justo? Nas suas atitudes, no seu ministério, no seu chamado, ou está reclamando? Nós precisamos da graça de Deus para nos reconhecer, a graça de Deus para nos dar um coração quebrantado, porque isso agrada a Deus. Ali, naquele exato momento da cruz ali, não importou o que aquele malfeitor fez, importou o que ele falou com Jesus, que ele se arrependeu e ele sabia que ele era o Cristo, o Filho de Deus. E é isso que eu e você precisamos reconhecer. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, estou aqui diante de ti, entrego, Senhor, a minha vida, Pai. Entrego, Senhor, os meus sonhos, meus projetos, Deus. Entrego, Pai, tudo que o Senhor tem me dado, Pai. E aquilo que não te agrada, Pai, tira de mim, perdoa-me, Senhor. Perdoa-me, Senhor. Eu não quero a condenação, meu Pai. Eu oro neste momento por todas as vidas que estão aqui, Senhor, que estão se quebrantando diante de Ti. Não, Senhor, fazendo procissão com a Tua morte, não, como eu também já fiz isso, porque o nosso Redentor vive. E colocamos, Senhor, nesse sepulcro a nossa vida, os nossos pecados, as nossas fraquezas, os nossos medos, os nossos traumas, as nossas limitações, para que podemos ressuscitar com Cristo uma nova criatura. Uma pessoa melhor, Senhor, uma pessoa temente a Ti, Deus, uma pessoa que reconhece, Senhor, que o Senhor entregou a sua vida para que nós venhamos a ter vida com abundância. Para que nós venhamos a ser firmados, que as nossas raízes venham a ser firmadas na rocha, que nós podemos produzir bons frutos, Pai. Porque
Que não adianta, Senhor, eu comemorar, eu me guardar na sexta-feira santa e nos outros dias fazer o mal. Não, Senhor, me ajuda, me dá graça. Olha para o teu filho, para tua filha que clama nesse exato momento, Pai. Que clama por libertação, que clama por saúde do físico. Que está aí feliz contemplando as maravilhas, que está aí reconhecendo, que está ao teu lado, porque aquele homem, Senhor, aquele malfeitor, quando ele estava do teu lado ali crucificado, ele disse, não, mas nós fizemos o mal. E o Senhor o perdoou. O Senhor disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eu sei que tem refrigério para nossa alma, Pai, que muitas vezes está angustiada, está aflita. Que o Senhor venha nos tocar. Que o Senhor venha nos guiar essas águas tranquilas, meu Pai. Muito obrigado por tudo, Pai. Obrigado, Jesus. Porque quando achavam que era o fim, foi uma nova história da humanidade. Nosso Cristo está vivo. E nós estamos aqui, Pai. Eu te peço, Pai. Olha para essa multidão de pessoas que estão blasfemando neste exato momento, Pai. Ainda há tempo deles se arrepender. Mas pessoas que estão nesse exato momento levantando as mãos para o alto e dizendo, meu Redentor vive. Eu quero te seguir, Jesus. Quando o Senhor disse, quem quiser me seguir, quem quiser, tome sua cruz e siga-me. Pai, o Senhor já disse isso, cruz. Não é um evangelho de facilidade, não é um evangelho de oba-oba, não é um evangelho de satisfação minha, pessoal. Mas a minha alma se regozija em Ti, Senhor. Oh, Deus! Eu te peço agora, Pai, por vidas que estão, Senhor, nesse exato momento, como eu, derramando suas lágrimas, dizendo, Deus, obrigado porque me escolheste. Obrigado, meu Deus, porque, mesmo passando por muitas aflições, o Senhor nos consola, o Senhor nos conforta. Eu te peço, Pai, visita os hospitais, os asilos, os presídios, os alados. Quantos, Pai, que estão sendo condenados pela medicina, pela lei. Mas como aquele ali, sim, ele morreu, aquele malfeitor. Os dois morreram. Mas há uma diferença, Pai, aquele que foi contigo. E aquele que foi para o abismo por sua escolha, que nós vamos escolher Deus. Eu escolho Deus. A tua palavra diz que tem dois caminhos. O caminho da vida e o caminho da morte. Eu quero vida. Eu quero vida, Jesus, eu quero vida. Vida para mim, vida para os meus irmãos que estão orando agora, Pai. Mas a escolha é de cada um. Eu desejo, Pai, vida para eles. Mas cada um escolhe, Pai. Aqueles que escolhem parar e murmurar e dizer, por quê? Porque eu estou passando por isso. Porque nós erramos, Pai. E temos consequências dos nossos erros. Muitas vezes culpamos os outros. Muitas vezes, é o outro que é culpado. Não reconhecemos que nós somos errantes. Mas hoje, Pai, estamos aqui, nos derramando na Tua presença, Pai. Eu te peço pela nossa nação brasileira, que haja uma libertação. Porque eu sei que o nosso Redentor vive e vai se levantar pela nação brasileira. Senhor, defende o pobre, o necessitado. Nós estamos aqui, Senhor, nos quebrantando diante de Ti. Derruba do trono os poderosos e leva os humildes. Eu oro pela minha cidade, pelo meu estado, pelos meus vizinhos da direita, da esquerda, da frente e dos fundos. Venha consolar, Pai, aqueles que precisam do consolo nesse dia. Que Páscoa, Pai, é passagem. Páscoa não significa chocolates, não. Mas é uma passagem, Pai, dessa vida do pecado para uma vida nova em Cristo Jesus.
Pai, eu oro pelo ministério Orai Sem Cessar, pela vida do meu pastor presidente, abençoa teu filho, Pai, abençoa a missionária Rosa, assim, todos os obreiros, dizimistas, ofertantes, bons samaritanos, que o Senhor venha multiplicar nos celeiros, Pai, as vidas que têm compartilhado esse áudio aqui no Brasil, fora do Brasil, que o Senhor venha abençoar poderosamente cada vida, Pai, as nossas criancinhas, Pai, guarda, Senhor, os meus netinhos, assim, todas as crianças, livra de todo ataque do inimigo, Pai. Toda manipulação da mente, Deus. Os jovens, adolescentes, as vidas que estão viajando, Pai. Quantas vezes estão viajando, Senhor, sendo encontrando com seus familiares? Guarda a saída, guarda a entrada, que se cumpra o Salmo 121, meu Pai. Nos restaura, Pai, e faz de nós novas criaturas. Assim eu oro, Pai, e declaro Tua mão forte e poderosa sobre as nossas vidas, Deus. Sobre as nossas famílias, sobre as nossas casas. E podemos dizer que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. E eu te louvo e eu te agradeço, meu Pai, porque Tu és lindo, Tu és maravilhoso. Glorificado e exaltado seja o santo nome do Senhor. Glória a Deus. Eu te louvo, meu Pai, e digo que Tu és santo, que Tu és poderoso. Eu era um pecador, mas o Senhor me redimiu. E que eu permaneça, Pai, cada dia mais nessa luz. Era um pecador, andava sem Jesus, não tinha esperança nem divina luz. Hoje sou remido, Cristo me salvou, com seu sangue me lavou. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá e consigo então me levará. O Consolador já veio em mim morar, a palavra santa veio iluminar. Quero ser guiado por tão clara luz que a Cristo me conduz. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá e consigo então me levará. Glória a Deus. Vem Jesus amado, vem sem demorar. Eu estou ansioso pra no céu entrar. Vem sem mais tardança, faz raiar a luz. Ora vem, Senhor Jesus. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, oh glória, E consigo então me levará. Queres, pecador, gozar a salvação? Vem a Cristo hoje receber perdão. Cristo te aceita, pobre pecador, nos seus braços de amor. que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, glória a Deus. Consigo então me Glória a Deus, louvado, engrandecido seja o santo nome do Senhor. Cristo em breve do céu descerá.
Aleluia. Que o Senhor venha perdoar os nossos pecados, Pai. Que o Senhor venha nos lavar e nos purificar, Pai, de todo o mal, Pai, de tudo aquilo que não provém de Ti, Pai. Que o Teu sangue, Pai, venha limpar nossa mente, nosso coração, as nossas mãos, os nossos pés, Pai, os nossos olhos, Pai, onde muitas vezes pecamos pelo olhar, muitas vezes pelo ouvir, Senhor. Mas que hoje, Pai, nós vamos, Senhor, ver a luz. Tudo que impedia caia por terra, Pai. Todo espírito das trevas, de mentira, de engano, seja repreendido agora, em nome de Jesus. E que nós podemos ver, Senhor, como aquele ali, o malfeitor, até hoje tinha pecado, Pai. Mas ele disse, hoje não, Senhor, Tu és o Cristo, Filho de Deus. Quando entrares no Teu reino, te lembra de nós, meu Pai, e fica conosco nesse dia, nos guardando, nos livrando, nos protegendo de todo o mal, em o nome de Jesus. Amém e amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. O Senhor levanta o seu rosto e te dê a paz. Que você possa receber a paz que excede todo entendimento, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu não estou vendo, mas eu estou crendo. A minha família é bênção do Senhor. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Amada igreja, amanhã, 9 horas da manhã, nós temos a consagração no Ministério Orais Sem Cessar do YouTube e do Facebook. Venha para consagração. E eu sou Ministério Orais Sem Cessar. Eu sou a pastora Maria Inês do Ministério Orais Sem Cessar. Amém? Louvado seja Deus.